de mais um exame, mas a sua lesão está muito alta. Eu estava sozinha nesse dia. Quer dizer, eu não estava sozinha, porque ninguém está sozinho. As pessoas estão com Deus. Mas nessa hora, eu saí tão desnorteada que eu sentei naquele banco daquela praça, mas eu chorava tanto. Tanta minha lágrima descia tanto. Eu não sabia o que fazer. Eu liguei para o meu marido, ele falou, vou te buscar. Eu falei, não, você está trabalhando. Deixa que eu vou me acalmar e vou para casa. Quando eu cheguei em casa, eu contei para minha família, fiquei desesperada, contei para minha mãe. Foi quando eu conheci, quando a minha mãe já conhecia o profeta Carlos de Mauá, onde minha mãe mora. Eu não moro em Mauá, eu moro na Ilha do Governador. Minha mãe foi até a igreja, conversou com o profeta. O profeta foi até o altar. Isso foram as palavras dela, tá? O profeta foi até o altar, quando ela disse como eu estava. O profeta foi até o altar. E Deus, Espírito Santo de Deus, soprou no ouvido dele assim, ó. Sua filha não tem nada. Eu lembro que minha mãe falou, Mônica, sabe o que ele falou para mim? A Moniquinha, como ele me chama, a Moniquinha, ela não tem nada. Ela não tem essa doença. Ela vai jogar bola. Foi a primeira pessoa, gente, foi a primeira pessoa que me colocou uma esperança. Mas eu sou de carne e osso, gente. Eu tenho fraquezas. Mas mesmo assim, sabe? Eu tinha medo, porque eu tenho um filho, tem 21 anos, mas ainda precisa de mim. Não importa a idade do seu filho, eu tenho a minha avó, eu tenho minha mãe, eu tenho meu pai, do qual eu amo demais e preciso cuidar. E eu precisava naquele momento de quê? Eu preciso de quê? De saúde para me poder cuidar dos meus. E naquele momento eu falei, gente, eu vou morrer. Eu estou numa lesão muito alta. Como eu vou sobreviver a isso? E eu só chorava. Eu chorava. Aí minha mãe, Mônica, começa a assistir. Minha mãe, o nome dela é Creuzinha. Começa a assistir o manto, Mônica. Vai assistir o pastor, assistir o profeta Carlos falar. E eu comecei a assistir as lives do profeta. Quando eu entrei na live, ele viu o meu nome ali. Ele falou, Moniquinha, tenha fé, porque você não tem nada. Não tem nada. Foi a primeira pessoa que falou isso para mim. Quer dizer, Deus soprou no ouvido desse homem, que é um homem simples, meu Deus, um homem simples. Oi. Eu sempre falo aqui que já tem pessoas aqui que estão chorando, mas eu sempre falo aqui que o homem não é nada, né? A última palavra é a palavra de Deus. Então tem muita gente que zumba, tem muita gente que critica, que fala. E eu sempre falo, assim como está aqui na palavra aqui, em que derramarei água sobre os sedentos e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre tua saúde, sobre a tua prosperidade. Então, Moniquinha, depois de tudo isso passado, eu faço uma pergunta, assim como muitos querem fazer, eu faço uma pergunta. Quando você, assim como eu, tive câncer,
Como a tua família, né, que sempre é a família que chora, como a sua família se sentiu ao receber a notícia, né, do que estava acontecendo contigo? Quando eu cheguei em casa e falei com a minha família, a minha avó, eu lembro da minha avó que ela levantou da cadeira e falava não, 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 não. Ela falava não, não, porque ela já tinha saído de um câncer, entendeu? Tinha ficado curada de um câncer. Minha avó teve câncer no estômago. Minha avó tem menos que a metade do estômago. Então minha avó sabe o sofrimento que ela passou. O meu avô, para quem não sabe, meu avô teve câncer no reto. Meu avô morreu na minha frente. Assim como eu estou conversando com vocês aqui, ó. Assim. Assim. Entendeu? Então, a minha família, quando soube disso, desculpa as lágrimas, gente. Não tem como eu contar essa história e não me emocionar, tá? Não tem como. Porque eu me emociono hoje de alegria, mas eu chorei muito de tristeza. Foram muitas noites. A minha família me apoiou muito. Minha família me apoiou em todos os momentos da minha vida. Abaixo de Deus, eu tive família. Minha família, Mônica, não vai te faltar nada. O que você precisar, minha filha. Aqui embaixo. Aqui, o que você precisar, remédio, tudo, não vai te faltar, não se preocupe. Entendeu? Você pode ficar tranquila. E assim eu fiquei tranquila com a minha família, porque eu sei que eu podia contar com eles. Meu pai, minha mãe, meu marido, meus filhos, minha avó. Eu podia contar. Só que o medo era tão grande de eu ter que deixá-los e não ter mais a possibilidade de estar aqui. Ninguém sabe. Poucas pessoas sabem do meu problema. Poucas pessoas. Então, vou continuar. O médico, o hospital me mandou para o Mário Kruff para me fazer um teste. Esse teste definitivo, né? Que iria tratar de mim por esse hospital. Quando eu cheguei lá, a médica olhou, realmente, você está no grau alto. Eu fiz o exame na hora, um exame muito ruim, né? Que eu tive no colo uterino. Eu fiz o exame na hora onde me deram anestesia, tiraram de mim um pedaço do meu colo na hora, tá? Através de uma anestesia. E aquele pedaço afetado foi para a patologia. Voltei para casa, esperei ficar pronto e chorava dia e noite. Chorava. Só que a minha família chorava longe de mim, para não me deixar pior, né? Então, eles me demonstravam força, só que eu estava numa fraqueza tremenda. É uma fraqueza horrível. Ninguém queira saber, ninguém queira estar no lugar de uma pessoa que passa por isso. Quando chegou o dia de eu ir saber o resultado, né? Mário Kruff, nesse hospital aqui. Aqui, ó, Mário Kruff, tá? Quando eu cheguei lá, só tinha as pessoas sem cabelo, sem seios, pessoas magras, pessoas passando mal. Quando eu olhei aquilo ali, meu Deus, eu não aguentei. É muito triste, é um hospital que só atende área feminina, de parte uterina e parte de mama, de câncer. Então, quando eu peguei a patologia, que eu recebi a patologia no mesmo lugar, no mesmo dia eu recebi a patologia e fui ao médico.
Quando eu peguei aquela patologia ali, estava escrito lesão de alto grau, NIC 3, está aqui a patologia na minha mão, a conclusão, lesão intraperlial cervical de alto grau, NIC 3. Gente, eu estou falando e estou provando. Eu não estou só chorando aqui e estou falando bobeirinha, jogando palavrinhas no ar, não, tá? Quando eu entrei naquela sala, a médica olhou para mim e falou assim: você vai fazer uma cirurgia. Mas olha, deixa eu voltar atrás. Lembra? Quando eu falei para vocês agora aqui, antes da live começar, que o profeta Carlos falou para mim que eu não tinha nada. Vocês lembram disso? Então, quando eu entrei, sabe o que a médica disse para mim? Você não se preocupa. Você vai ter que operar. Você vai ter que tirar. Mas você não tem câncer. Quando ela falou isso, quando ela disse isso, parece que saiu da minha cabeça um saco de cimento de 50 quilos. Eu saí gritando naquele hospital que ninguém entendia nada. Minha avó me abraçou, minha mãe me abraçou, foi aquela felicidade. E eu falei: Senhor, muito obrigada, agradeci. Olhava para as pessoas todas ali, olhando para mim, para o meu rosto. E eu falei: eu vou passar por uma cirurgia, mas eu não tenho câncer, meu Deus, eu não tenho, porque a minha médica disse para mim que eu tinha câncer, meu Deus do céu, não tenho. Quando eu cheguei com esse exame, a médica falou: realmente, tá difícil, vamos fazer um exame mais profundo para ver. E o profeta sempre falando: você não tem, mas a minha carne é fraca e minha cabeça também era fraca. Eu tinha fé, mas eu acho que na hora eu falei: não, eu vou morrer, gente, eu vou morrer. Quando ela falou: menina, você não tem câncer. Eu falei: meu Deus, obrigada, glória a Deus, Senhor, por isso. Eu operei, foi tudo bem na minha cirurgia. Quando eu fiz a cirurgia, profeta, que eu voltei nele, que eu peguei a patologia da minha cirurgia, que eles tiraram o meu colo uterino, entendeu? Onde estava lesionado. Veio a conclusão: indefinido. Aí eu falei, eu peguei aquela patologia, eu falei: indefinido deve ser porque tá tudo certo, né? Eu não tenho que me preocupar com nada. A doutora falou que eu não tinha, Deus falou para mim que não tinha, o profeta falou para mim que eu não tinha, então eu vou confiar. Quando eu entrei dentro da sala do médico, o diabo é sujo. O diabo é sujo, tá, gente? O diabo é sujo. Quando eu entrei dentro da sala do médico com aquele laudo que dizia exatamente o seguinte: indefinida. Aí eu falei: doutor, o que quer dizer isso? Mônica, olha só, eu não tenho uma boa notícia para te dar. Eu abri o olho, eu entrei tão feliz, já tinha operado, eu não tenho uma boa notícia para te dar. Eu falei: o que foi, doutor? Olha só, você vai ter que fazer um teste que se chama teste imunohistopatológico, que não dá para fazer aqui no hospital. Você vai ter que pagar para fazer. Depois desse teste, eu vou te dizer se você tem câncer ou não. Se você tiver câncer, você vai fazer químio, você vai fazer rádio e você talvez tenha que tirar seu útero. Eu olhei para ele e não falei nada. Não disse nada. Depois da cirurgia, depois que me deram aquela notícia maravilhosa, eu recebi. Por isso que eu digo: o diabo é sujo, é sujo. Porque ele queria que eu saísse de dentro daquele hospital,
entendeu? Olhando para Deus e falando assim, você não disse que eu tinha me curado? Peraí. O profeta veio aqui falou que nós chegamos a 730. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Muito obrigado a todos vocês que estão junto conosco. Em nome de Jesus. Amém. Vamos prosseguir com a Moniquinha. E que vocês que estão assistindo, assim como a Maísa também, foi curada do câncer do cérebro. Então, a todos vocês que vocês possam tirar proveito, né? É que se fosse o outro aí já estava pulando, né? Que o profeta, não. Eu também passei pela mesma situação, a Raimunda, o Gerson e outras pessoas que passaram depois que passaram a assistir a live do Manto dos Milagres. Então, eu quero falar para todos aí, agora eu quero falar com a Moniquinha aqui ao vivo aqui, eu quero falar para todos vocês que falam que o profeta é macumbeiro, que é isso, aquilo, outro. Então, está aqui na palavra, eu acabei de ler para a Moniquinha aqui, que o Senhor derramou o Espírito, né? Trouxe da morte quem estava morto. E a Moniquinha só faltava confirmar, mas eu sempre falo que todos vocês têm que usar a fé, praticar. A fé, ela é certeza. E ninguém pode duvidar da fé que nós temos. A fé, eu botei até um título da Moniquinha, né? Tá lá no YouTube, né? Não é? Então, tá ao vivo lá. Então, tá lá. A ressurreição, eu tirei da palavra, a ressurreição de Moniquinha para a vida e viver na alegria. Então, é desse modo que a gente faz, e é desse modo com alegria, tá certo, ela tem que chorar mesmo, ela tem que se emocionar. O pai, a mãe, brincadeira. Né, Moniquinha? Talvez se tivesse conhecido o profeta mais cedo, talvez o papai estava aí até hoje. Então, é esse tipo de coisas. São coisas que acontecem, mas não é para glória para o homem, não. Não é glória, não. A glória é lá onde eu falei. O céu, Moniquinha, o céu hoje está aberto. Os livros estão ali, aonde vão ser assinados, colocado lá a Moniquinha, que 700, chegou no 798, né? Então, aonde vai chegar? Quantos milagres você vai proporcionar na fé dessas pessoas? Na fé. Né? Porque eu acho que muita gente é curioso também, quer escutar para poder julgar. Mas como ali está a Maísa, tem muita gente, muitas pessoas também que estão com o mesmo sintoma. Eu estava fazendo um levantamento, não sei quantas mil pessoas morrem por câncer nesse Brasil por ano, entendeu? Então é isso que nós estamos aqui, eu, você, né, de mão dada, Maria Raimunda, o Felipe, pessoas que tiveram câncer, pessoas que sofreram. Então, nós estamos de mão dada para reatar essas pessoas, do qual o homem já falou, não tem jeito, que não sei o quê, né? Eles têm que entender, cristão ou não, que a última palavra não é do homem. A última palavra é de Deus. Como você falou aí, minha Moniquinha, o diabo é sujo. Já está na palavra, ele vem para matar, roubar e destruir. Então, se ele puder te destruir, ele vai te destruir. É como eu falo, a doença do câncer, de outras doenças, é igual a doença financeira. É uma raiz a doença financeira. Por quê? Porque muitas pessoas deixam de amar Deus para amar o dinheiro, se apegar ao dinheiro. E eu sempre falo que muitas das vezes o dinheiro pode te ajudar, né? Pode te ajudar a ser feliz, pode te ajudar você a assumir uma coisa, comprar, mas ele não vai comprar, ele não vai
conseguir comprar a morte, ele não vai te livrar da morte. Eu contei da mulher do dedinho, que ela tinha um problema no dedo e tal, e eu vou contar outra, do ar. Morreu até na ilha aí mesmo, no hospital, ainda esqueci o nome, no hospital da aeronáutica, aí no Galeão. Ele morreu lá. O camarada cheio de dinheiro, e a família botou ele internado lá. E do lado dele tinha uma velhinha pobre, que foi levada para lá, na emergência lá do problema. Ela morava naquelas casinhas que tem ali, na descida da estrada do Galeão. E ela foi internada lá com rapidez. Aí chegou lá, ele já estava lá há um tempo, mas para não ficar longe o negócio, depois a gente conta, ele no leito de dor, viu a velhinha sendo levantada para ir embora. A velhinha brincando, a velhinha pulando e dizendo para ele, Deus vai te guardar, Deus está... Ele levantou da cama, Monique, sentou, coisa que ele não fazia, ele sentou na cama, quando a velhinha falou para ele, a gente estava pregando lá nesse hospital, lá no Galeão. Aí, eu ainda era da igreja grande, aí ele virou para essa velhinha e chamou ela. A filha tinha feito de tudo, todo mundo feito de tudo, aparelho, tudo para ele. Ele chamou a velhinha e falou assim, olha, eu daria, olha só, eu daria toda a minha fortuna, para poder só respirar esse ar que a senhora está respirando. 2 dias depois ele morreu. Problema, tiveram que dizer o ar, né? Ele não tinha, acho que não tinha ar no cérebro, uma coisa assim. 2 dias depois ele morreu. Tu vê, o dinheiro não compra. Não. Pode ter o que pode, ele pode pisar, ele pode humilhar, ele pode fazer o que ele quiser. Mas na hora naquele dia ali que a senha chegou por causa do orgulho. Aí nós que somos curados dessa doença terrível, né? Curado. A gente pula, a gente tem que pular. Então, milhares de pessoas que estão sofrendo, é porque quando eu falo aqui que a pessoa tem que capacitar a sua fé, colocar a sua fé, não é igreja, não é templo, não é ninguém, é a fé. Acreditar no poder de Deus e acreditar naquilo que Jesus falou. Ó, em meu nome irás fazer cura. Eu dou, é como se diz, eu te autorizo a usar o meu nome para fazer milagres maiores daquele que eu fiz. Eu pergunto para você, Monique, o que está faltando para esse povo? O que está faltando para esse povo que está dentro de... Não, não é? Está dentro da casa do Senhor, está lá pulando, está lá fazendo. O que está faltando para eles para exercitar, arrancar e saber quem é a igreja e saber que a fé não é do pastor, a fé é dele.